Boa noite, tudo bem? Aqui é o Carlos Rosa, se preparando aqui para a live. Boa noite, Lúcia. O pessoal vai chegando. Boa noite, Rosa. Vamos aguardar mais um pouquinho que as pessoas estão entrando para a gente começar a live de hoje. A gente sempre fica muito feliz em contar aí com a vibração de todos vocês, participando aí sempre com a gente. O som tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? Eu tô vendo aí vários boa noites. Marco Jimenez, Cris, Marlene, Denise, boa noite. Tá tudo bem o som? Acho que tá bom, né? O pessoal tá dizendo que tá tudo bem. E eu conto sempre com a boa vibração de todos vocês, né? Que não é fácil a gente estar aqui virtualmente, né? Mas a gente consegue sim sentir aí essa vibração de amor e de carinho de todos vocês. Hoje o Carlos Bettini vai estar comigo, tá bom? Então aquelas pessoas que quiserem providenciar perguntas e mandar perguntas podem ir fazendo, tá? O Carlos Bettini vai estar selecionando, vai estar anotando as perguntas e depois ele vai entrar aqui na live para responder essas perguntas, né? E também para fazer a sustentação. Então, aqueles que já sabem, né, podem estar providenciando aí o seu copo de água ou a sua garrafa, não tem problema, para a gente estar fazendo a sustentação e a vibração aí, tá bom? Eu vou começar então, pessoal, com os recados sociais, aí a gente vai conversando, enquanto isso as pessoas vão entrando, tá bom? Então, para aqueles que não sabem, né, a gente agora estamos fazendo as nossas lives diárias, né? De segunda a sexta, sempre às 7h30, e no sábado de manhã, às 10 horas da manhã, e no domingo também às 10 horas da manhã. Se você está com dificuldade de estar acompanhando, vai lá, instala o Instagram, é bem fácil, é bem tranquilo, né? A gente cria lá uma conta, e aí, estando com o Instagram, você começa a seguir a página do A Caminho da Luz, e aí você vai participando das nossas lives. Os recados sociais, pessoal, a gente sempre tá passando para vocês porque é muito importante, né? A gente continua aí com os nossos funcionários, com as nossas obrigações com os nossos funcionários. A receita a gente sabe que acaba caindo, assim como de toda a sociedade, né? A gente também está sofrendo por isso, mas aquele que puder continuar contribuindo, as nossas contas correntes estão sempre disponíveis aí, os números estão disponíveis nas nossas redes sociais. A gente só pede para você se identificar, tá bom? As doações para o Mercalar, mesmo que nesse momento, né, a gente não pode estar abrindo o Mercalar, mas se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar voltando com o Mercalar. Então, oi, dona Judite, tudo bem? Saudades, hein? Beijo para a senhora. É, todas as doações a gente está recebendo, só que agora, lá no Semlep, na rua Jacofete, sem número, a entrada é pelo portão de baixo, ali onde a gente faz a festa junina. Todas as terças-feiras, das 8 às 16 horas. Então vai estar uma pessoa lá aguardando para essas doações. Doações do Mercalar, tá bom? E, é claro, a gente vem avisando aqui vocês, né? Como as crianças dos nossos abrigos não estão podendo ir para a escola, então eles acabam ficando mais tempo dentro da instituição. E a gente está precisando de vários produtos de higiene pessoal. A gente precisa de fralda infantil, tamanho M, G e GG, lenços umedecidos, shampoo e condicionador de cabelo infantil e adulto, sabonete líquido e leite em pó. Álcool gel 70 e álcool líquido também 70. E como a gente vem avisando vocês, por se tratar das crianças, o órgão público faz fiscalização.
Então o álcool tem que ser industrializado, tá bom, pessoal? A gente precisa também de lisoform, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, máscaras descartáveis, luvas de látex não cirúrgicas, tamanho MG, e também a máscara que a gente tanto está usando agora, né? Se alguém também puder doar, a gente agradece. Esses produtos de doação, esses produtos de limpeza, a gente pede, e de higiene pessoal, a gente pede para que vocês entregarem na sede do nosso lar. A sede mudou, agora é lá na rua Managé, número 78, e aí vocês ligam para a Marcinha, Márcia Sena, e ela vai estar agendando com vocês das 10 às 14 horas. Eu vou estar falando aqui o telefone da Marcinha, o telefone celular é o 99 486 4879. Eu vou estar repetindo, 99 486 4879. E aí é só falar com ela, ela agenda para vocês estarem entregando esses produtos de higiene e de limpeza lá no nosso lar. E a gente pede também, pessoal, se alguém tiver um sofá de 2, 3 lugares e puder doar esse sofá, liga lá para a Marcinha também. A gente está precisando de um sofá, tá bom? Então quem tiver um sofá de 2 e 3 lugares e puder estar doando, a gente agradece, tá bom? Bom, eu acho que eu dei todos os recados. E aí eu vou fazer como as nossas amigas estão fazendo, para a gente preparar o nosso evangelho de hoje. Vamos fazer aqui uma prece musical, com uma música que a gente sempre ouve lá também na nossa casa, né? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim
nós vamos nos ligando a Jesus, nos ligando aos bons amigos espirituais e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o caminho da luz. Nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber e aplicá-los em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje o tema que foi escolhido para a gente estar falando é a parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos? A parábola dos talentos é aquela que Jesus diz que Deus ele vai agir como um homem que precisa se ausentar, precisa ir embora para um outro país, e esse homem chama os seus servidores e distribui para eles, para esses servidores, os seus bens. Então, para um, ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 e para outro ele dá um só, conforme a capacidade de cada um, né? Então, logo que ele faz essa distribuição, então ele parte para essa viagem. Então, aquela pessoa que recebeu os 5 talentos, ele então começa a trabalhar, né? E ele multiplica esses talentos, né? Então ele dobra, ele faz mais 5. Aquele outro que recebeu 2 também começa a negociar esse dinheiro, né? E consegue mais 2. Então ele fica com 4. Porém, aquele que recebeu um só talento, o que ele faz? Ele cava na terra e esconde esse talento lá para quando essa pessoa, né, voltar, e deixa lá escondido. Essa parábola, claro, Jesus nos traz, e como todas as parábolas, sempre tem grandes ensinamentos. E eu queria trazer aqui, falar aqui com vocês de alguns que eu resolvi separar para a gente estar falando um pouquinho hoje, né? O primeiro que eu identifiquei nessa parábola é a questão da confiança do Senhor, né? Ele confia em seus servidores para cuidar do quê? Dos seus bens, né? Se são preciosos ou não, mas ele confia que na sua ausência ele escolhe aqueles 3 servidores e ele distribui os seus bens para cada um deles, né? E é interessante porque se a gente pensar e trazer isso para a nossa vivência, né, a gente está vendo que Deus confia em cada um de nós, ele confia no potencial que cada um de nós tem. Não importa qual seja esse potencial, mas ele acredita no nosso bem, né? Assim como o Senhor confiou nos seus servidores. E na palavra da parábola, né, diz assim: servidor bom e fiel. Por que ele está dizendo isso? Porque quando o Senhor volta, né, depois de bastante tempo ele retorna, ele vai pedir para esses servidores para prestar contas para ele, né? Então, quando chega o primeiro servidor, aquele que ganhou 5 e multiplicou para 10, o Senhor diz assim para ele: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. Ou seja, ele trabalhou. Se ele trabalhou e ele produziu, então esse Senhor está chamando ele para estar junto com ele, para ficar do lado dele, para compartilhar da alegria com ele, deixar de ser servidor, mas agora também ser Senhor. E é interessante porque a segunda pessoa que traz os 4 talentos, lembra, ele tinha 2, multiplicou também e traz mais 2, agora 4. O Senhor fala a mesma frase para ele, né?
E é interessante porque a gente percebe que ele não estava preocupado em quanto cada um iria devolver adicionalmente de talentos ou não, nesse caso da parábola, mas sim o quanto cada um trabalhou com isso, né? O quanto cada um cuidou disso, né? E isso a gente percebe porque ele não distingue aquele que dobrou de 5 para 10 e aquele que dobrou de 2 para 4, né? Ele convida da mesma forma para compartilhar da alegria do Senhor, né? E o que a gente percebe aí? A questão da multiplicação. Fica muito evidente, né, que esses talentos que todos nós possuímos e que Deus concede a cada um de nós, as nossas virtudes, a gente tem que o quê? Multiplicar, não é verdade? E é essa felicidade que o Senhor ficou, a questão de buscar, né, de cuidar, mas mais do que cuidar, tentar multiplicar. E a gente, quando está fazendo o bem, que nem a Lumena falou tanto na palestra de ontem, né? Quando a gente está fazendo o bem, a gente não multiplica, não é? Tem vários aspectos de fazer o bem que a gente vê essa multiplicação acontecendo. Eu vou citar algumas bem simples. Quando a gente chegou no A Caminho da Luz, talvez nem todos, mas alguns, quando chegaram, então a gente chegou lá, de repente tava um pouco triste, enfim. Aí a gente primeiro conversou com uma pessoa ali na recepção. E às vezes a gente chegou, não vou dizer totalmente destruído, né? Mas às vezes a gente se sentia assim, né? Se sentia sem energia, sem força e ainda tinha que passar ali pela recepção, mas eu já queria logo ser atendido. Aí tem uma alma tão boa que conversa com a gente, que esclarece, que fala coisas boas e a gente se sente acolhido. Na verdade, quantos de nós não está na casa devido ao acolhimento que recebeu lá na recepção? Amor multiplicou ou não multiplicou? Claro que multiplicou. Quando a gente está lá no salão vendo a palestra e de repente a gente se emociona e vem alguém que a gente não espera e pergunta para nós: está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? E a gente pensa, né? Nossa, eu acabei de chegar e tem alguém preocupado comigo. Multiplicou ou não multiplicou? Claro, está multiplicando, né? E quando a gente começa a trabalhar, quando a gente quer participar de uma ação social e a gente vai lá e se doa na festa junina, multiplica o amor, multiplica os braços, as mãos, claro que multiplica. E é isso que Deus espera de cada um de nós, a multiplicação. É por isso que essas virtudes estão dentro de nós e nós temos que fazer o mínimo que a gente pode. E esse mínimo é o bem, né? Que às vezes a gente acha que é muito pouco e não é, né? Agir com proatividade, com empatia. O que é proatividade? Se antecipar. Não é quando a pessoa está lá e a gente chega para ajudar, a gente não está se antecipando? Claro que está se antecipando, né? Quando a gente age com empatia e atende a pessoa com empatia, nós não estamos preocupados se está doendo o dedo, se a pessoa tem alguma doença, não. A gente sabe que a pessoa está lá porque precisa de algo e a gente vai atender da melhor forma. E a gente, quando vai se envolvendo com a casa, se envolvendo com o trabalho, a gente vai percebendo isso também. E quantos e quantos e quantos a gente atende, a gente ajuda, a gente auxilia com a palavra, e às vezes a gente nem sabe o quanto está ajudando, não é? Mas está multiplicando. E isso é importante. Do outro lado, a gente tem aquele que chega para o Senhor e diz assim: eu peguei esse talento, né, e escondi na terra. Então ele diz assim pro Senhor, o Senhor diz para ele, né, sei que és homem severo, né, desculpa, o servo diz para ele, sei que és um homem severo, que seivas onde não semeastes e colhes de onde não pusestes. Por isso, como eu te temia, escondi o seu talento na terra. Aqui os tem. Restituo o que te pertence. Então ele vai lá e devolve um só talento. E aí o homem diz, né? Servidor mau e preguiçoso, se sabias que seivo onde não semeei e que colho onde nada pus,
devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E aí o que a gente percebe nesse terceiro servidor? O egoísmo, não é verdade? Ele recebeu, mas por que ele tinha que fazer? Por que ele tinha que se doar? Por que ele tinha que se preocupar se o bem não era dele? Então eu vou lá e deixo lá escondido debaixo da terra. Não é verdade? Qual é a obrigação que eu tenho de fazer isso multiplicar? Nenhuma. Será que é isso que Deus espera de cada um de nós? Ontem, quando a Lumena falou, teve uma pergunta e a Lumena respondeu, né? Fazer o bem sem olhar a quem, não é verdade? Às vezes a gente vai receber vários nãos e nem por isso a gente deixa de fazer o bem. E é exatamente isso, né? Eu recebo e eu vou me doar o quanto mais eu puder. E aqui esse servidor faz ao contrário, né? Ah, eu recebi um, eu vou dar um, né? E é interessante porque quando o Senhor distribui os talentos, como Deus distribui os talentos para cada um de nós, Ele não pediu que a gente multiplicasse, não é? Mas Ele confiou que a gente iria fazer alguma coisa, né? Assim como o Senhor também confiou que alguém poderia fazer alguma coisa, mas Ele não pediu para alguém fazer alguma coisa. E mais do que isso, Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. Ou seja, cada um de nós tem o seu fardo, não é? E é interessante porque eu fui pesquisar para fazer a palestra e esse talento na antiguidade ele era uma medida de peso. Então, além de ser uma moeda, vamos dizer assim, né? Ou uma pedra preciosa, um metal precioso, ele tinha em média 30 quilos. 30 quilos. Então, quando Jesus diz essa parábola, e a gente vê que o Senhor lá deu para um 5, imagina 150 quilos, porque 30 vezes 5, 150 quilos. Para outro, deu 2, 60 quilos, e para um deu 30. Será que o que levou 5 não saiu prejudicado naquele momento, se eu pensar no peso? Porque imagina eu ter que administrar e carregar 150 quilos, mas eu levei 150 quilos e multipliquei. E é interessante que eles partem, né, cada um com a sua condição e cada um com o seu talento, mas eles não sabiam também como cada um deveria prestar conta. Mas cada um foi fazendo aquilo que sentia que poderia fazer, cuidar daquilo como se fosse dele, né? E por isso que quem faz o bem sempre multiplica, não é? E nessa fala do servidor preguiçoso, ele diz assim, né? A gente percebe, ele fala, o Senhor era severo e ele o temia. Ele diz isso, né? Então o que a gente vê aí, além desse egoísmo dele, talvez dessa preguiça de não querer fazer alguma coisa a mais, né? A gente vê o medo, não é? A gente vê que ele temia o Senhor. Então, já que eu tenho medo, é melhor eu não fazer nada. Claro que falar de medo nessa época que a gente está vivendo, né, a gente vai falar, nossa, é complicado, porque nós estamos vivendo uma situação onde a gente teme, né? Mas essa situação está nos ensinando a ter o quê? Prevenção. E aqui eu queria falar de medo, mas direcionado para cada um de nós, que é aquele medo que faz a gente não querer tentar, que faz a gente parar, faz a gente não ir para frente, faz a gente se congelar. Lá no livro Fonte Viva, do Chico, Emmanuel fala dessa parábola, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que fala assim: o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recurso para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo de ação.
o medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, o medo de desapontar, o medo de sofrer, o medo da incompreensão, o medo da alegria, o medo da dor. E ele continua. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. E aí é enriquecer a nossa existência com a nossa moral, né, com as nossas virtudes. Né? Na vida agarram-se ao medo da morte, na morte confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões de inutilidade e da preguiça. Olha o que Emmanuel fala para nós, né? O que o medo pode falar para a gente, né? E é interessante que nessa parábola, esse servidor ele já vem dando a desculpa, né? Olha como o senhor é bravo, então eu achei melhor esconder, sabe como que é, né? E aí a gente se esquece que a gente também tem uma capacidade, né? A gente se esquece que a gente poderia ter tentado, assim como ele poderia ter tentado, mas preferiu, como a gente fala, às vezes ficar em cima do muro, né? E nessa questão do medo, às vezes a gente acaba achando que as pessoas estão contra a gente, não é verdade? Ah, eu sou perseguido. Ah, no trabalho ninguém gosta de mim. Ah, minha família não me aceita bem, né? Mas por quê? Porque às vezes a gente tem medo até da gente se aceitar, não é verdade? Como a gente é. Outra situação, às vezes a gente quanto de nós, às vezes, não tem essa questão, né? Olha, aquela pessoa tem mais condição, ela estudou mais, ela se preparou mais, então ela vai ter um futuro melhor do que eu. Ah, ela vai poder se doar porque financeiramente. E quando a gente vai perceber, muitas dessas coisas não acontecem, acontece até ao contrário. Não é? Isso não é via de regra, mas cabe a cada um de nós buscar modificar, buscar trabalhar esse medo que a gente tem, né? Esse medo de tentar, não é? E se não der certo, a gente pelo menos teve a experiência de ter tentado, né? De ter percebido que há uma possibilidade de fazer algo diferente, né? Tentar é mais do que falhar, não é? E na parábola, claro que a gente percebe que Deus está dizendo isso para a gente. Vamos tentar. Se não der certo, você tentou. E às vezes a gente desiste antes de tentar. Né? E tem sempre aquele que é muito forte para nós, que é o e se, né? Ah, mas e se? Mas e se? E aí a gente não assume responsabilidade, a gente não se doa num trabalho social. Ah, mas se alguém achar que eu vou fazer errado, não tem problema, a gente está aprendendo, não é? Eu li esses dias aqui no quadro uma frase que minha filha escreveu e ela diz assim: lembre-se, a felicidade está no caminho e não no começo. E às vezes a gente já quer que tudo aconteça agora, não é? E a gente precisa perceber exatamente isso, né? É uma construção, construção. E é interessante que quando a gente tenta, qual é a ideia, né? Se deu certo, legal. Mas se não deu, eu tenho experiência para tentar fazer de novo, né? Quando a gente fala com alguém que é, por exemplo, um piloto de carro ou um atleta, nem todos ganham, não é verdade? E quando a gente vai lá e vai perguntar por que você ganhou? Ah, porque eu me preparei, eu tenho uma boa equipe. Você não teve medo? Claro que eu tive, mas eu confiei muito mais no meu preparo, né? Eu confiei muito mais na minha capacidade. Quando a gente pergunta para aquele que perdeu, ele também vai falar isso, né? Ah, eu me preparei, eu entendi que eu tinha capacidade, mas eu não venci. Você vai desistir? Não, eu não vou desistir. Mas eu vou tentar, porque eu posso me reformular. E tem tantas pequenas coisas no nosso dia a dia onde a gente não vai para frente ou não tenta por causa do medo, né? Eu estava lembrando, eu gosto muito de cozinha, né?
E eu acho que cozinhar é uma alquimia, né? É algo muito importante e para mim faz bem cozinhar, né? E eu lembro de quando eu comecei a cozinhar. E você sabe do que eu lembro? De um arroz que eu fiz e o arroz ficou assim, não dava para comer. Além de ter ficado duro, ficou cheio de óleo. Cada vez que eu colocava mais água, a água não secava. E eu estava com fome e não pude comer aquele arroz. Eu poderia ter desistido e nunca mais ter querer fazer nenhuma comida, não é? Mas o que, que eu fui fazendo? Eu fui perguntando para as pessoas como elas faziam arroz, até eu encontrar uma forma de como fazer. Talvez o meu arroz não seja ainda grande coisa, mas é algo simples para a gente ver que tudo na vida tem sempre dois lados, o lado de fazer bem, né? Se a gente quiser fazer o bem, né? E às vezes a gente pode escorregar fazendo o bem também, mas a gente está tentando, né? A gente pode tentar multiplicar as nossas virtudes, mas a gente pode não estar conseguindo, mas a gente pode tentar. E isso é importante, a tentativa, né? E essa tentativa vai fazer o quê? A gente crescer, a gente construir, a gente se modificar, a gente se melhorar. Eliminar do pensamento aquele efeito do hard. Tem um desenho da Hanna-Barbera, é um desenho antigo, talvez da época de algumas pessoas, e era aquela hiena e tinha o Lip, que era o leão. O Lip sempre se dava bem, a hiena não. E a hiena sempre reclamava. E às vezes a gente tem uma hiena dentro de nós, né? Ai, não vai dar certo. Se tá sol de manhã, à tarde vai chover, eu não vou sair de casa, nem vou me programar para ir no centro porque vai chover. E às vezes nem chove. Ah, de manhã vai chover, mas depois. Então a gente sempre está no e si e sempre, hoje não é um dia bom, hoje. Ou seja, vamos viver um dia por vez. Persistência, como alguém escreveu aqui. Olha só, não é? E tirar essa questão do hard, a Iena chama hard, né? Tira ela da frente, tira ela da frente. Vive um dia por vez, programe um dia por vez, não é? Ou, pior, né? Fazer igual a lenda do avestruz, né? Que quando tá com medo, acha um buraco e coloca só a cabeça e achando que ninguém vai perceber o corpinho pequenininho do avestruz. Claro, isso todo mundo diz que é uma lenda, mas quantos desenhos a gente não vê desse jeito, não é? Nossa, eu tô com medo, eu vou lá e vou me esconder. Quem sabe ninguém me percebe, quem sabe ninguém sabe quem eu sou, quem sabe vão passar direto e eu não tenho obrigação nenhuma, não tenho responsabilidade nenhuma. Não é? E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Jesus, com tantos ensinamentos, está trazendo para nós. Está querendo que a gente se desenvolva, né? Por que a gente cai? É para aprender a levantar, não é verdade? A gente tropeça, cai, levanta, esfolou o joelho, ok, mas vamos lá, vamos caminhar de novo, não é? Talvez eu tropecei em algo que eu não tenha nem percebido, e talvez da próxima vez eu perceba, não é? E se não perceber, mas pelo menos que eu já tenha isso dentro dos meus sentidos. Transformar o medo em preparação de oportunidade. Olha só, transformar o medo em preparação de oportunidade. Por quê? Ah, eu tenho medo. Ah, eu vou fazer uma comida. Ah, eu pego lá e vou seguir um roteiro, vou seguir alguma coisa, né? Pode não ter ficado igual, mas eu tentei seguir. E aí eu vou me aperfeiçoando, né? Se eu não me preparar, claro que muitas das coisas não vão dar certas, mas eu não posso ficar só no planejamento, né? Eu tenho que executar algumas coisas. Eu escutei o Rossandro Klingey, esse nome é bem difícil. Ele esteve na nossa casa uma vez, né? E ele diz, numa palestra dele, ele diz assim: medo é a senha que não abre o cofre de amor, de todo o amor que Deus deseja sobre nós. Medo é a senha que não abre o cofre de todo o amor que Deus despeja sobre nós.
Olha só que coisa interessante, né? Que frase bonita. Deus quer dar tanto amor para nós e a gente não quer receber. E sabe que é interessante, né? Quando a gente está nessa questão do medo, da dúvida, não dar certo, a hiena, enfim, a gente às vezes questiona se Deus nos reconhece, né? Porque a gente escuta que Deus ouve todas as nossas orações e às vezes a gente pergunta: será que Deus sabe onde o Carlos está nesse momento? E aí tem uma questão: se o Google sabe onde a gente está e se eu clicar lá ele vai dar exatamente a minha posição, e se Deus criou todos nós, será que Deus não sabe onde a gente está? Claro que sabe e sabe o que a gente precisa, sem dúvida, sem dúvida. E para concluir, que meu amigo Carlos tem que entrar aqui na live ainda, senão eu vou falar muito, Platão diz assim: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Olha só que reflexão para a gente estar fazendo, né? Joana de Ângeles, nos momentos de felicidade, ela diz assim: o medo desfigura e entorpece a realidade, agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasma onde apenas suspeitas se apresentam. É responsável pela ansiedade, medo de perder isto ou aquilo, sem dar-se conta de que somente se perde o que se não tem, portanto, o que não faz falta. E é isso que a gente precisa estar percebendo, né? O que realmente nós estamos vislumbrando, né? A gente não sabe quando que a gente vai ser colocado para prestar conta, né? Pode ser já, pode ser amanhã, pode ser mais tarde, né? E será que a gente está preparado? Será que a gente está usando os nossos talentos, as nossas virtudes da melhor forma possível? Como Deus nos confiou, isso é uma reflexão que cada um tem que fazer. Nós estamos num mundo de provas e expiações e a gente tem que tentar. A gente tem que saber como que a gente está empregando o nosso tempo, a nossa inteligência, a possibilidade de servir, né? A possibilidade de multiplicar. E multiplicar o quê? O bem. O bem que Deus colocou aqui dentro de cada um de nós e a gente sabe que a gente pode fazer e pode fazer muito mais que a gente faz, né? Mas é uma construção. Nós temos que começar, né? Começa devagar, começa devagar. O importante é sempre estar começando. Tá bom? Eu vou chamar o Carlos, então. Deixa eu ver se eu acho o Carlos aqui. Achei o Carlos. Tá aguardando aqui a resposta do Carlos. Obrigado, Lúcia. A Lúcia tá. Olá. O Carlos aí. Ô, Carlão, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Estou acompanhando aqui as manifestações de todos, a sua palestra aí, tá tudo ótimo. Pode seguir um pouquinho aí, fica à vontade, não tem problema não. Se você finalizou. Não, finalizei, Carlão, já finalizei até onde eu queria, então agora se as pessoas têm algumas perguntas, eu não vi se tinham perguntas, né? E aí fica para você responder aí e depois fazer a sustentação. Fica à vontade, Carlão. Ótimo, perfeito. Tivemos uma pergunta que foi feita ao longo da palestra pelo Marcos, eu não conheço, Marcos Sampa, 1956, né? A pergunta dele foi: como saber quantos talentos nos foi concedido por Deus, né? Então, é uma excelente pergunta, né? E vai muito de encontro a essa sua explicação muito clara aí a respeito da questão do medo, né? Nós estamos, muitas vezes, temos um medo que nos impede de enxergar o que somos, as nossas potencialidades, né? E acaba fazendo com que a gente não consiga
usufruir de toda a nosso potencial, né? É, é muito interessante essa questão, porque, por exemplo, quando a gente está num lugar, ou vai falar em público, ou se estiver numa roda, e muitas vezes em dinâmicas, seja numa psicoterapia, qualquer outro lugar, quando pedem para nós falarmos a respeito de indicar, por exemplo, 2 defeitos nossos, a gente quase que nem pensa para falar a respeito dos defeitos, né? A gente já, ó, é esse. Aí depois, muitas vezes, vem na sequência um pedido assim, agora fale 2 virtudes suas, né? E aí a gente não consegue enxergar. Muitas vezes nós temos dificuldade em indicar quais são as nossas qualidades, as nossas virtudes, e o mais estranho disso tudo, aí no sentido, aproveitando a pergunta do nosso colega, e até agradeço a pergunta, nós temos dificuldade em dizer quais são as nossas virtudes, e os outros muitas vezes enxergam isso em nós, né? Então, acreditar mais em nós, muito na linha do que foi a palestra da Cida no domingo também, do amor próprio, de se aceitar. Vários colegas ali colocaram durante a palestra a questão de não ter o orgulho, né? Às vezes a gente tem tanto, algumas vezes o medo é o medo de errar, de não se expor, de não ser perfeito, e isso é uma ponta de orgulho que talvez a gente tenha que lapidar ao longo do tempo, aceitando que erramos, que não somos perfeitos, né? Que não estamos sujeitos aí a errar no nosso aprendizado ainda. E a Cida apareceu aqui para mim agora. Ó, a Célia está dizendo aqui que o talento dela é sorrir, e sorrir é algo muito positivo. Vou falar um pouquinho sobre isso no domingo, aí, como antídoto para o mau humor, né? E às vezes, Carlos, é interessante porque às vezes a gente tem medo até de dar um bom dia, na verdade. A gente chega às vezes no ponto de ônibus, não, se alguém responder ou se alguém falar, eu respondo. Mas se alguém não falar, eu vou ficar quieto, né? E às vezes a gente tem medo de dar até um bom dia, na verdade. E é algo tão simples, né? Que às vezes a gente está colocando essa energia boa para fora, não é? E não está dando essa oportunidade de alguém estar recebendo essa energia tão boa que é um bom dia, um simples bom dia, um sorriso de manhã. Não é verdade? É verdade, é verdade. E são possibilidades que são talentos, né? Essa empatia, essa possibilidade. Por isso que às vezes a gente não olha para nós com o devido valor, com o devido amor de fato, né? Porque nós temos talentos, por exemplo, como o sorrir, como ser uma pessoa que tem uma empatia pelos outros, que percebe as necessidades, a forma de abordar, são talentos e talentos valiosos, né? A gente muitas vezes vê pessoas que têm boa intenção, mas não tem empatia nenhuma, não sabe demonstrar, e isso causa às vezes até outros problemas. Então, essas questões, ou por exemplo, estou dando esse exemplo do sorriso que foi colocado, isso é muito valioso, o bom dia, né? Essas coisas que vão acontecendo da maneira mais corriqueira. Os outros talentos vão aparecendo aos poucos, né? Penso eu que Deus, muitas vezes, quando nós temos um talento que precisamos utilizar ele na encarnação e nós relutamos muito, ele vai colocando Na verdade, não é ele que vai nos colocando, né? A vida vai nos colocando numa situação que daqui a pouco a gente tem que usar esse talento e começa a surgir aí novas possibilidades para nós, né? Se quiser falar mais, Carlos. fica à vontade, Carlos. Não, tranquilo. Não teve mais. Ninguém enviou pergunta. Eu acho que aqui também não teve mais nenhuma pergunta, né? Eu não vi nenhuma outra pergunta. Enquanto nós estamos aqui, eu gostaria de pedir para as pessoas que. Tem uma pessoa dizendo aqui que o dela é ensinar, o talento é ensinar e é professora de dança. Olha aí, que oportunidade boa, que talento, né? Que embeleza os olhos e faz bem ao corpo. Eu queria pedir para as pessoas que quiserem pegar sua água, seu copo já para deixar para fluidificação, logo na sequência aqui.
E queria aproveitar também para convidar todos que amanhã nós temos palestra com a Cris Sais, né, a Cristiane Sais, às 7h30 também na live aqui, e ela vai falar sobre o arqueiro e a trave no olho, né? Então fica o nosso convite para o nosso encontro noturno, diário de segunda a sexta, né? E nas 10 horas da manhã, aí nos sábados e domingos, que vão ocorrer, mas vamos divulgando aí, acho que aos poucos que fica melhor. Tá bom, Carlos. Fica à vontade, então. Se você Ok? quiser iniciar a sustentação, Tá fica à ok. vontade. Se você tem música aí, eu posso colocar a música aqui, você que sabe. Mas pode pôr a música aí, Carlos. Eu tenho uma aqui, mas pode pôr, que eu acho que o seu tema musical está mais adequado aí e está chegando melhor nas pessoas, né? Tá, deixa só eu abrir o celular aqui. Eu Enquanto coloco aqui, isso aí, então. Podemos começar, Carol. podemos? Então tá ok. Então nós vamos primeiro convidando a todos para que vocês possam cerrar os seus olhos, sentar numa posição confortável e serenando os seus corações e serenando a sua mente. Vamos aproveitando esse momento de conexão, né, com os nossos irmãos espirituais, né, e vamos aí pedindo, né, para essa equipe espiritual que nos acompanha nesse momento, que mentalmente nós possamos percorrer todo o nosso lar, todos os cômodos, todos os cantinhos, e que uma luz intensa e radiante vai higienizando tudo, embaixo dos móveis, atrás de móveis, todos os cantinhos da nossa casa vão ficando iluminados, vão ficando muito claros, brilhantes, e até mesmo podemos sentir um cheirinho perfumado dessas vibrações. Que esses irmãos espirituais presentes no nosso lar, que eventualmente ainda não possam nos ajudar, sejam envoltos numa luz em nosso amor e no amor desses representantes do Cristo, e que sejam levados até a nossa casa de oração, e ali que eles possam ser esclarecidos e amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, aqueles que estão conosco no nosso dia a dia nessa época de isolamento. E vamos envolvê-las em muita luz, rogando ao Pai da vida que a nossa convivência seja fraterna, amável, que nós possamos cultivar entre nós a paciência, a indulgência, e que sejamos sempre gratos por tê-los como companheiros nessa jornada e nesse período de isolamento. Vamos aproveitando esses fluidos luminosos que são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando em nossos pensamentos para que eles sejam mais lúcidos, otimistas, pensamentos de fé, de esperança, e que os fluidos curadores que nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e o medo, todos esses tipos de pensamentos sejam retirados para que nós possamos ter a nossa casa mental reequilibrada. Vamos atuar aí, esses irmãos vão atuando com esses fluidos nos nossos sentimentos, no sentimento de auto-perdão e perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso vai sendo irrigado por esses irmãos e vai isso tudo nos trazendo muita serenidade, bem-estar. Vamos sentindo a sutileza desses fluidos percorrendo aí o nosso organismo, nos trazendo saúde, energia, bem-estar e um sorriso em nossos lábios que ajuda a nos elevar e nos conectar com Deus, nosso Pai. Nesse momento, os frascos de água estão sendo fluidificados e neles vão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento.
gratos por tudo que recebemos. Estamos, Pai, vamos agora, por tudo que temos, vamos vibrar, né? Primeiro vamos vibrar pelo nosso planeta, esse planeta amoroso que nos acolhe, que nos permite a vida, e vamos pedindo a Ele, emitindo nossa força de pensamento com muita luz, uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, e que essa luz transmita o nosso amor fraterno a cada irmão na humanidade. Vamos vibrando também pelo nosso país e por seus dirigentes, que possam ser intuídos e envolvidos pelos espíritos de luz e que governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse momento, nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vamos pensar amorosamente agora pela nossa casa, pelo caminho da luz. Que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz que amorosamente nos acolhe, nos auxilia, nos ampara e nos sustenta espiritualmente. Que os laços que há muito nos unem a essa família Caminho da Luz se estreitem mais e mais. E nesse momento em especial de transição planetária, possamos estar cada vez mais próximos e unidos em pensamento e em fraternidade. Vamos pensando e rogando por nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e que receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados, e que nós permaneçamos nessa sublime comunhão de espíritos e almas, e que nesse momento se estabeleceu entre os dois planos da vida. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade e por esses irmãos de luz que nos acompanham na presente jornada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. Obrigado a Até você. a próxima. Fiquem bem. Obrigado para todos vocês também, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado aí pelas boas vibrações. Fiquem bem. Vamos assim, um dia após o outro. E amanhã a gente tem a Cris fazendo o Evangelho. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de Boa bom para noite. vocês. Fiquem com Deus.